Olá pessoal, professor Flávio Perini, IFES Campus Cariacica. A gente vem hoje com uma aulinha de engenharia genética, mais precisamente biotecnologia e engenharia genética. Vamos procurar identificar conceitos e técnicas, beleza? Vamos lá. Vamos começar fazendo um conceito, tentando entender o que é biotecnologia. Porque, na verdade, a engenharia genética ela se insere na biotecnologia. Se nós levarmos ao pé da letra, biotecnologia, tecnologia da vida, vai representar a parte da biologia que, de alguma maneira, trabalha com a manipulação dos seres vivos. Como assim? Qualquer tipo de processo tecnológico que, de alguma maneira, possibilite a utilização dos sistemas biológicos em benefício humano, sejam eles sistemas pluricelulares, unicelulares, micro-organismos em geral, vai caracterizar o que nós chamamos de biotecnologia. Conjunto de processos tecnológicos que possibilitam a utilização de sistemas biológicos envolvendo, em alguns casos, o uso de micro-organismos manipulados geneticamente. Em outras palavras, qualquer tipo de processo biológico que envolva algum tipo de tecnologia em benefício humano. Eu botei aqui dois exemplos. O primeiro exemplo que eu coloquei foi a produção de derivados do leite por processos fermentativos a partir do leite coletado de vaca, cabra, entre outros. Nós sabemos que para a produção de queijo, vamos colocar assim, nós temos que realizar um processamento com leite. Então, nós estamos processando um material biológico, leite, né, que foi obtido de um ser vivo, visando a obtenção de um produto em nosso benefício, o queijo que vai ser utilizado na alimentação. Então, o processo de obtenção do queijo é um processo biotecnológico. Não é novo, não é uma coisa recente, é uma coisa muito antiga. Então, a prática da biotecnologia, ela é muito antiga. O termo biotecnologia é um termo relativamente recente dentro da ciência, mas a prática é uma prática relativamente antiga. Botei outro exemplo aqui, ó. Produção de bebidas alcoólicas a partir da fermentação feita por fungos ou bactérias. Eu estou utilizando micro-organismos, bactérias, fungos, processos biológicos realizados por esses micro-organismos, fermentação, para modificar um determinado produto, um determinado manufaturado, um suco de uva, para obter vinho, para obter uma bebida alcoólica em nosso benefício. Também é uma técnica biotecnológica. Beleza? Então, na biotecnologia, nós utilizamos seres vivos, utilizamos processos realizados pelos seres vivos, visando algum tipo de benefício humano. Bom, acontece que, dentro da biotecnologia, de uma forma mais recente, mais precisamente desenvolvida na década de 1970, nós conseguimos realizar técnicas que possibilitem manipular o material genético dos indivíduos, obtendo benefícios humanos. Vou pegar um material genético de uma planta, vou manipular e vou buscar algo mais produtivo a partir dessa planta. Vou pegar um material genético de um micro-organismo, vou manipular e vou buscar algo mais produtivo a partir deste micro-organismo. Quando nós realizamos manipulação dos seres vivos, mais precisamente do material genético dos seres vivos, visando obter alguma coisa em nosso benefício, essa biotecnologia passa a ser específica para o DNA. A gente passa a caracterizar como sendo, então, uma engenharia genética ou uma tecnologia do DNA recombinante. Então, na engenharia genética, nós temos o quê? Nós temos um campo biotecnológico, então nós continuamos utilizando os seres vivos em nosso benefício, só que agora com a manipulação específica do material genético. Fomos capazes de invadir o núcleo da célula, retirar o DNA da célula, modificar o DNA, reintroduzir esse DNA no núcleo de novo e buscar benefícios relacionados a esse DNA. Técnicas cada vez mais modernas, técnicas cada vez mais precisas e que trazem cada vez mais benefícios para o nosso dia a dia. Vamos procurar reconhecer exatamente algumas dessas técnicas
as mais simples, as mais básicas, que nos trazem algumas possibilidades do dia a dia. Então, quais são as possibilidades das técnicas de engenharia genética? Primeiro, botei aqui, identificação, isolamento e manufaturamento de genes. Por meio de técnicas específicas, nós conseguimos saber exatamente quais genes nós temos, quantos genes nós temos, aonde esses genes se encontram nos nossos cromossomos, retirarmos esses genes, modificarmos esses genes, melhorarmos esses genes. Então, nós temos essa possibilidade. E depois que nós melhoramos esses genes, nós podemos transferir esses genes para o mesmo indivíduo ou para indivíduos diferentes, de mesma espécie ou de espécies diferentes, realizando então transferência de genes entre diversos seres vivos. Caso nós realizarmos a transferência desses genes para indivíduos de espécies diferentes, nós estaremos construindo os transgênicos, a transgênese. Caso nós realizarmos a transferência de genes modificados, visando corrigir algum tipo de defeito para indivíduos da mesma espécie, nós vamos estar realizando uma terapia gênica, né? Vamos procurar reconhecer daqui a pouco, de uma forma mais específica, esses conceitos. Podemos usar as técnicas de engenharia genética para o sequenciamento do material genético. Vamos pegar o material genético e vamos sequenciar as bases nitrogenadas. Para quê? Para termos um conhecimento detalhado do DNA dos indivíduos. Daí foram desenvolvidos vários projetos de sequenciamento com algumas possibilidades obtidas a partir das técnicas de sequenciamento. Projeto Genoma, que foi um projeto para a identificação dos genes. Testes de DNA são possíveis a partir do sequenciamento do material genético. E aí, com esses testes de DNA, consegue-se identificar casos de paternidade duvidosa, testes de criminalística, identificação de espécies, tudo por meio do sequenciamento do material genético. Clonagem molecular. Clonagem molecular é obter cópias de moléculas. Toda vez que vai se realizar um teste de DNA, por exemplo, há necessidade de ter uma quantidade bem significativa, uma grande quantidade de DNA a ser analisado. Bom, muitas vezes você não consegue uma amostra muito grande de um DNA que vai ser analisado, mas a amostra que você consegue, ela pode ser o quê? Amplificada. O que eu quero dizer amplificada? Copiada. Toda vez que nós pegamos amostras de DNA e amplificamos essas amostras, copiamos essas amostras, obtendo grande quantidade de cópias, podendo então ter material suficiente para trabalhar com testes de DNA, por exemplo, nós fazemos uma clonagem molecular. Cópia de moléculas. Vamos ver daqui a pouco como faz. Clonagem de organismos. Ao invés de clonar uma única molécula, nós podemos clonar um organismo completo. Também são técnicas relacionadas à biotecnologia. Clonagem reprodutora e clonagem terapêutica. A clonagem reprodutora, acabei de falar, é você clonar um novo indivíduo para reintroduzi-lo na população. Uma clonagem terapêutica é você clonar células, normalmente células com potencial de diferenciação, potencial de divisão, as chamadas células-tronco, para que utilizemos essas células-tronco no tratamento de doenças que naturalmente não seriam tratadas, de problemas que naturalmente não seriam reconstituídos. Então são algumas as possibilidades que nós podemos destacar associada à engenharia genética, associada à biotecnologia. Só que para que essas possibilidades sejam executadas, o que nós precisamos? Precisamos de algumas ferramentas. E as ferramentas da engenharia genética são ferramentas um pouco diferentes das ferramentas de outros laboratórios. As ferramentas aqui são o quê? São moléculas, são enzimas, são micro-organismos, são processos realizados por esses micro-organismos e que nós saberemos aproveitá-los. Primeira ferramenta que a gente vai identificar e uma das mais importantes da engenharia genética, a chamada enzima de restrição. O que é a enzima de restrição? Também chamada de endonuclease de restrição. Se eu falar enzima de restrição, se eu falar endonuclease de restrição, eu vou estar falando a mesma coisa. É uma enzima, então é uma molécula. Uma enzima que tem por finalidade, literalmente, cortar a molécula de DNA. É uma enzima que foi coletada de bactérias, origem bacteriana. Para a bactéria, ela tem uma função de defesa, ela protege a bactéria contra vírus.
Os vírus que infectam a bactéria são chamados bacteriófagos. Vamos tentar lembrar. Um bacteriófago, quando ele vai infectar uma bactéria, ele injeta o DNA dele dentro da bactéria. Aí o DNA do vírus faz o quê? O DNA do vírus ele controla o metabolismo da bactéria para se reproduzir. Resultado, o vírus vai modificar o metabolismo da bactéria e vai matar a bactéria. Algumas bactérias conseguiram evoluir uma defesa contra os vírus. Qual é a defesa? A enzima de restrição. Quando o vírus injeta o DNA dele dentro da bactéria, se essa bactéria tiver enzima de restrição, o que a enzima de restrição vai fazer? Ela vai se ligar no DNA do vírus e vai cortar o DNA do vírus, fragmentar o DNA do vírus. Resultado, se o DNA do vírus foi cortado, ele perde o seu poder de infecção. A bactéria então foi o quê? Foi protegida. Então, para a bactéria, essa enzima chamada enzima de restrição, ela é uma enzima de defesa. Protege a bactéria pela quebra ou rompimento e consequente inativação do DNA contra vírus que as infectam. Bom, o que a gente pensou? Peraí, como que é o DNA do vírus? O DNA do vírus é igual ao nosso DNA na estrutura. Tem os mesmos nucleotídeos, as mesmas bases nitrogenadas, também é uma molécula de dupla hélice. Então ele tem as mesmas características moleculares que o nosso. O que muda? Claro, o que muda é a sequência de bases, é o tamanho da molécula. E aí os cientistas pensaram, peraí, se essa bactéria consegue cortar o DNA do vírus com essa enzima, será que ela não conseguiria cortar o nosso DNA? E aí começaram a realizar testes e perceberam que sim. Que a enzima de restrição, na verdade, ela não é específica para DNA de vírus. Ela é específica para DNA portadores de algumas sequências específicas, chamadas sítios de restrição. E toda vez que a enzima de restrição reconhece um sítio de restrição no DNA, de qualquer que seja esse DNA, ela corta essa molécula de DNA. Então essa é a ideia da enzima de restrição. Ela faz o quê? Ela corta o DNA. Mas para cortar o DNA, o que ela precisa? Identificar uma sequência chamada sítio de restrição, uma sequência específica. Essa sequência específica, ela é uma sequência palíndromo. Opa! O que é uma sequência palíndromo? Uma sequência palíndromo é uma pequena sequência de bases nitrogenadas que varia de 4 a 8 pares de bases que a enzima de restrição consegue reconhecer no DNA, se ligar no DNA nessa sequência palíndromo e cortar a molécula de DNA. Então, a atuação dela reconhece sequências específicas de DNA, denominadas sequências palíndromo, onde nessas sequências realizam cortes em sítios específicos. E ao realizar esse corte, o que ela fez? Fragmentou a molécula de DNA. O que é um palíndromo? Pequenos trechos de DNA que variam de 4 a 8 pares de bases, portadores da mesma sequência de nucleotídeos, mas com orientação com polaridade inversa. Deixa eu melhorar isso para vocês. Então, olha aqui. Vou melhorar aqui por meio desse esquema. Vamos imaginar que eu tenho aqui um pequeno pedaço de DNA. Isso aqui é um pequeno trecho de uma molécula de DNA, onde vocês estão observando essas letras que representam as bases nitrogenadas no DNA. Lembrem, o DNA é uma molécula de dupla hélice. A molécula ela fica pareada, as duas cadeias ficam pareadas por causa do pareamento das bases. A com T, adenina com timina, G com C, guanina com citosina. E é o que eu estou mostrando aqui. Então esse é um pequeno trecho da molécula de DNA. Um trecho de uma sequência repetitiva. O que é uma sequência repetitiva? Uma sequência repetitiva é um pedaço do DNA que se repete de tempos em tempos ao longo da molécula. O DNA é uma molécula muito longa, pensa assim. E nessa molécula longa, o que nós encontramos? Alguns trechos que são trechos que codificam as informações. São aqueles trechos que determinam uma função para uma determinada parte do DNA comandar a produção de uma proteína. E existem determinados trechos, que são chamados de trechos repetitivos, que eles não codificam informações. Eles estão ali aparecendo de tempos em tempos no DNA,
não codificam informação, mas compõem a molécula de DNA. Esse pedaço aí que eu estou mostrando, por exemplo, é uma sequência repetitiva. Acontece que nessas sequências repetitivas, existem alguns pequenos pedaços, como esses que eu destaquei em vermelho, que são chamadas de sequências palíndromo. Uma sequência palíndromo é uma sequência que tem a mesma sequência de bases nas duas cadeias complementares, quando lidas no mesmo sentido de orientação da molécula. Lembrem que a molécula de DNA é dupla, acabei de falar isso. Ela tem em cada cadeia uma ponta chamada ponta 5' e a outra ponta chamada ponta 3'. Só que essas duas cadeias, elas são cadeias complementares antiparalelas. Quer dizer o seguinte, se essa cadeia aqui ela tem uma ponta 5', essa de cá ela vai estar alinhada com uma ponta 3'. Se aqui em cima é 3 e aqui embaixo é 5, do lado de cá vai ser 3 e em cima vai ser 5. Então as duas cadeias do DNA elas são cadeias antiparalelas. Em alguns trechos, nós vamos observar então os palíndromos, como esse aqui que eu destaquei em vermelho. Olha só, olha esse palíndromo aqui, ó. Ele tem a sequência GAATTC. Se nós analisarmos exatamente o mesmo trecho embaixo, no mesmo sentido, nós vamos ter GAATTC. Esse aqui é um sentido, ó. Esse é um sentido. E esse aqui é o mesmo sentido, porque se aqui é 5, aqui é 3. Então aqui vai ser 5, aqui vai ser 3. Então, olhando no sentido 5', 3', o que eu tenho na cadeia de cima? GAATTC. E na cadeia de baixo? GAATTC. Isso é um palíndromo. Note que não é qualquer trecho que é um palíndromo. Por exemplo, olha esse trecho aqui, ó. GTACCC. Olha embaixo. GGTAC. Ou seja, a leitura não é a mesma. Notou a diferença? Bom, acontece que as enzimas de restrição elas são capazes de reconhecer esses palíndromos. E quando ela reconhece esse palíndromo, o que ela faz? Ela literalmente se liga ao palíndromo. E quando ela se liga ao palíndromo, ela encontra um determinado ponto em que ela faz um corte no DNA. A enzima de restrição se ligou no DNA, no palíndromo. No caso dessa enzima, ela vai reconhecer como ponto de corte entre o G e o A. Então, ela vai separar na cadeia de cima o G do A e vai separar na cadeia de baixo o G do A. E aí, o que se produziu? Se produziu um fragmento. Nota que outros locais aparecem o palíndromo. Olha aqui, porque lembra que são trecho repetitivo. É um trecho que se repete de tempos em tempos. Então, ó, esse trecho que veio daqui até aqui, ó, ele se repete aqui de novo, ó. Aí depois ele vai se repetir de novo. Então a enzima vai lá e corta no outro palíndromo, separando G de A, G de A. E aí depois que ela corta, o que eu passei a ter? Eu passei a ter fragmentos de DNA obtidos pela ação da enzima de restrição. Essa é a função da enzima de restrição. Reconhecer no DNA um palíndromo. Se ligar neste palíndromo. Cortar, formando fragmentos. Agora note que quando ela corta formando fragmentos, normalmente esses fragmentos eles são produzidos assim, ó. Eles são produzidos com pontas não lineares. Tá vendo aqui que esse pedaço aqui, ó, AATT, ficou sem um complemento aqui embaixo? Aqui é a mesma coisa, ó, AATT ficou sem um complemento aqui em cima. Então, essas são chamadas de pontas não lineares, mais precisamente elas são chamadas de pontas adesivas ou extremidades coesivas. Por que ela recebe o nome de ponta adesiva ou extremidade adesiva? Porque ela tem a capacidade de ser readerida
a extremidade complementar do fragmento que foi formado. Então, se eu pegar essa ponta aqui, juntar ela com essa aqui, eu tenho a capacidade de juntar novamente esses pedaços. Só que para isso eu preciso usar uma outra ferramenta, chamada DNA ligase, já melhora. Então vamos fechar o raciocínio? O que a enzima de restrição faz mesmo? Reconhece no DNA uma sequência alvo, um palíndromo, se liga nesse palíndromo e realiza cortes neste palíndromo, formando fragmentos, chamados fragmentos de restrição. Fragmentos de restrição que podem ser unidos depois pela enzima ligase. DNA ligase, enzima capaz de unir fragmentos de restrição, desde que esses fragmentos de restrição tenham pontas adesivas complementares. Temos que lembrar o seguinte: uma mesma enzima de restrição sempre vai reconhecer os mesmos palíndromos, ou o mesmo palíndromo, e sempre vai realizar o mesmo corte. Então, dois pedaços de DNA só terão pontas adesivas complementares se eles foram cortados pela mesma enzima de restrição. Se eu usei enzimas de restrições diferentes, eu vou formar fragmentos que tenham pontas diferentes. Fragmentos com pontas diferentes não podem ser readeridos. Tá? Então a DNA ligase faz isso, ó. Vai pegar aqueles fragmentos que tinham pontas adesivas complementares, vai se ligar e vai unir. Olha aqui, uniu de novo. Então aquele DNA que foi cortado, ele pode ser remontado. Para isso eu uso quem? Para isso eu uso a DNA ligase. Aí vem o questionamento, mas peraí, professor, para que cortar para depois unir? Para manipular o material genético. Os cientistas entenderam que a enzima de restrição ela não é específica de um DNA. Ela é específica para um palíndromo. O meu DNA ele vai ter, ao longo da sua molécula, vários palíndromos, reconhecido por várias enzimas de restrição. O seu DNA, a mesma coisa. O DNA de uma planta, a mesma coisa. O DNA de um vírus, de uma bactéria, a mesma coisa. Se eu pegar a mesma enzima e colocar em contato com o meu DNA, com o seu, com o de uma planta, com o de um vírus, com o de uma bactéria, toda vez que aquela enzima de restrição reconhecer o seu palíndromo, ela vai cortar o DNA. Não importa de quem é o DNA, mas ela corta. E como elas são específicas para os palíndromos, e não para os DNAs, para os palíndromos do DNA, elas sempre cortam do mesmo jeito, formando as mesmas pontas adesivas. E se eu pegar esses pedaços que têm as mesmas pontas adesivas e tratar esses pedaços com DNA ligase, o que eu posso fazer? Eu posso unir. Então, olha só o raciocínio. Pensando dessa maneira, o que os cientistas racionalizaram? Poxa, eu posso pegar uma molécula de DNA minha, usar uma enzima de restrição e cortá-la em vários pedaços. Eu posso pegar o DNA de uma planta, usando a mesma enzima de restrição, cortar em vários pedaços. Como eu usei a mesma enzima de restrição para cortar o meu DNA e o da planta, os pedaços terão as mesmas pontas adesivas. Então, se eu juntar aqueles pedaços de DNA meu com os pedaços de DNA da planta, juntei no mesmo recipiente, botei DNA ligase, o que a DNA ligase vai fazer? Vai começar a ligar esses pedaços. Então, o que eu posso fazer? Eu posso remodelar uma molécula de DNA usando pedaços de diferentes origens. Eu posso criar, então, um DNA misturado entre humano e planta. Eu posso criar um DNA misturado entre humano e bacteriano. Eu posso criar um DNA misturado da maneira que for. Basta ter a capacidade de reconhecer uma enzima de restrição que corte e a DNA ligase que una. E aí eu posso criar DNAs híbridos.
E este é o princípio da engenharia genética. Porque criando DNAs híbridos, o que nós podemos fazer? Nós podemos trocar genes defeituosos, inserir genes novos, retirar um determinado gene e melhorar este gene, reconstituir as moléculas de uma maneira proveitosa e reintroduzir essas moléculas em células e permitir que essas células passem a funcionar de uma maneira mais proveitosa. Essa é a ideia base do melhoramento por meio da manipulação do DNA. Para que nós possamos dar sequência no processo, outras ferramentas vão ser observadas. Então vai guardando aí, hein? Enzima de restrição, corta. DNA ligase, liga, une. Vou voltar a falar delas daqui a pouco. Terceira ferramenta que a gente observa, transcriptase reversa. Transcriptase reversa, para quem já estudou vírus, deve lembrar. É uma enzima coletada de retrovírus. O vírus da AIDS, por exemplo, tem essa enzima. O que a transcriptase reversa faz? A transcriptase reversa é uma enzima que tem a capacidade de pegar uma molécula de RNA e usá-la como molde para produzir uma molécula de DNA. Visualizou? Formar DNA a partir do RNA. É o que a transcriptase reversa faz. E nós, mais uma vez, entendemos isso e aproveitamos isso no nosso dia a dia. A molécula de DNA formada a partir da ação da transcriptase reversa sobre um RNA, a gente chama de DNA complementar. Então, se eu perguntar para você o que é um DNA complementar, o que você vai me responder? É uma molécula de DNA obtida a partir de um molde de RNA devido à ação da enzima transcriptase reversa. Ela é representada por essa sigla aqui, ó, cDNA. Tá, mas para que isso vai ser importante na engenharia genética? Isso vai ser de extrema importância na engenharia genética porque a gente consegue, por meio dessas moléculas de DNA complementar, identificar sequências de bases presentes em um gene, identificar regiões de exon, as chamadas regiões exônicas. Ah, não lembro o que é um exon. Um exon é literalmente a receita que o gene tem para que uma proteína seja produzida e uma característica se manifeste. É exatamente a receita que o seu DNA tem para conseguir expressar as suas informações. Só lembrar que pouquinho tempo atrás eu falei, que num gene você tem algumas regiões que realmente são importantes porque elas contêm informação e algumas são regiões repetitivas, não servem para informação, estão ali para preencher o DNA. Pois é, essas regiões com informação são os exons. E o DNA complementar, ele serve para mostrar isso para a gente. E pode ser usada como uma sonda de identificação de gene. Vou já mostrar o que é uma sonda de identificação de um gene. Então vamos lá, hein? Transcriptase reversa servem para quê? Para formar DNA complementar. O que é o DNA complementar? Molécula de DNA obtida a partir da ação da transcriptase reversa sobre um molde de RNA. Olha aqui como que funciona, ó. Vamos imaginar então o que é o DNA total. Como que eu consigo obter esse DNA complementar, ó, com a transcriptase reversa? Isso aqui é um DNA total, com as suas bases nitrogenadas pareadas. Tá? Como que a transcriptase reversa atua? A transcriptase reversa, ela vai atuar sobre a molécula de RNA. Então, do DNA foi formada uma molécula de RNA mensageiro. Vamos lembrar lá da síntese de proteína, hein? Do DNA forma RNA mensageiro, o RNA mensageiro é traduzido, forma uma proteína e a proteína vai determinar a sua característica. Tudo bem? É assim que funciona a coisa. Então, do DNA vai formar o RNA mensageiro. Só que o RNA mensageiro, ele reflete o quê? Só um pedaço do DNA, que é o pedaço responsável por controlar a característica. Qual é o pedaço do DNA
que serve de molde para formar um RNA mensageiro? O gene. Então, isso que eu estou colocando aqui é informação que você já tem acumulada de outros anos. Então, no DNA eu encontro genes. Um gene vai ser transcrito, formando RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai ser traduzido, formando proteínas, que, por sua vez, determinam as características. Tá? Então, esse RNA mensageiro aqui, o que ele reflete? Ele reflete as bases nitrogenadas do gene presente no DNA. E aí, o meu RNA mensageiro está aqui, ó, CAA, GGC, CC, AG, CA. O que eu vou fazer? Vou pegar esse RNA mensageiro e vou tratar ele com a transcriptase reversa. Estou fazendo tudo isso em laboratório, tá? Aí eu isolei uma transcriptase reversa de um retrovírus, isolei o RNA mensageiro de uma célula humana, pode ser, por exemplo, o RNA mensageiro para produzir a insulina. Então vamos pensar assim, é o RNA mensageiro para produzir a insulina, que vai refletir o gene responsável pela produção da insulina. Pensa assim, então eu vou pegar esse RNA mensageiro e vou tratar ele com uma transcriptase reversa. E quando eu tratar ele com a transcriptase reversa vai fazer isso aqui, ó. Vai produzir uma cadeia de DNA complementar ao RNA. Vai ficar uma molécula híbrida, ó. O azul aqui é o DNA que foi produzido, tendo como molde o RNA mensageiro. A própria enzima, posteriormente, vai dar sequência no processo, degradando o molde de RNA e produzindo o outro complemento da molécula de DNA formado. Então agora o que eu tenho? Tudo azul, ó, uma molécula de DNA pura. Só que um DNA que foi produzido a partir de quem? De um RNA. Por ação de quem? Da transcriptase reversa. Então esse DNA é um DNA complementar, chamado de cDNA. Agora lembre, esse DNA complementar, ele reflete o que mesmo? Ele reflete o gene da insulina. A gente falou que a gente ia usar como exemplo a insulina, né? Ele reflete o gene da insulina. Então eu consegui, por meio da ação da transcriptase reversa, isolar um DNA que é igual o gene da insulina. Um DNA complementar. Então, dessa maneira, o que os cientistas conseguem fazer? Eles conseguem isolar um gene específico e depois trabalhar com N possibilidades com este gene específico, usando a transcriptase reversa. Esse DNA complementar, ele pode ser usado, por exemplo, para identificar a posição de um gene no cromossomo. Quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse DNA complementar. O DNA complementar, normalmente, quando ele é utilizado para identificar a posição de um gene, ele é chamado de sonda de DNA, ou sonda de cDNA. E as sondas, elas são produzidas com nucleotídeos marcados, nucleotídeos radioativos, por exemplo. Que eles têm algo que os diferenciam dos nucleotídeos normais das células. Então eu produzi ali um nucleotídeo, um cDNA com nucleotídeo radioativo que tem como característica emitir fluorescência se ele for iluminado com uma luz ultravioleta. Vamos pensar assim. Iluminei ele com uma luz especial, ele emite uma fluorescência. Beleza? Então ele é um cDNA marcado. Vou fazer o seguinte, hein? Lembra que o cDNA reflete o quê? Reflete exatamente o gene. Vou pegar esse cDNA e vou desnaturar ele. O que é desnaturar? É romper as bases nitrogenadas e separar as duas cadeias. Ah, como que eu faço isso? Aquecimento. Você aquece, rompe a ligação entre as bases nitrogenadas e separa as duas cadeias. Quando eu separei as duas cadeias, eu passo a ter duas metades de DNA marcado. Cada uma metade dessa é uma sonda. Vou fazer o seguinte, hein? Vou pegar o DNA total, o DNA inteiro, lá do cromossomo. E vou desnaturar esse DNA total. Mais uma vez, aquece, rompe as ligações de hidrogênio, separa as duas cadeias do DNA. Só que esse é o DNA total.
E no meio desse DNA total, em alguma posição desse DNA total, vai estar o gene. O gene que tem exatamente a mesma sequência que quem? Que o cDNA, que o DNA complementar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse DNA total que foi desnaturado e vou fazer uma renaturação dele, só que eu vou colocar no meio o cDNA. Para que o DNA desnaturado, ó, eu vou pegar o cDNA e vou soltar no meio. O que vai acontecer? Esse cDNA marcado, no local em que tiver a total complementação, que ele for totalmente complementar com a cadeia do DNA total, ele vai grudar. Ele vai grudar novamente. Ele vai parear novamente. Então eu vou renaturar o DNA, quer dizer que eu vou formar a cadeia dupla de novo, só que agora com um pedacinho no meio dele, e esse pedacinho é quem? É a sonda de cDNA. E aí, quando eu renaturar ele e remontar o cromossomo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele cromossomo e vou iluminar ele com aquela luzinha especial que vai fazer com que esse cDNA brilhe. E naquele localzinho que o cDNA brilhou, quer dizer que o cDNA está grudado. Quer dizer que ali é o quê? É o gene que eu estou procurando. Então eu utilizei um cDNA para quê? Para identificar num cromossomo o local específico de um gene. Mais precisamente, qual gene? No nosso exemplo, a gente usou como se fosse o gene da insulina. Aí o que o cientista vai fazer? Identificar qual é aquele cromossomo. Ah, é o cromossomo número 10. Ah, qual é a posição? É a posição tal no cromossomo número 10. Cromossomo número 10, posição tal. Escreve aí. Mapeamos o gene da insulina. Ah, vamos mapear agora o outro gene. Vou mapear o gene do hormônio do crescimento. Vou fazer a mesma coisa. Vou pegar um RNA do hormônio do crescimento. Vou produzir um DNA complementar radioativo. Vou pegar esse DNA complementar radioativo, vou parear ele com o DNA total, reconstruir o cromossomo, iluminei com a luzinha especial, emiti uma luminescência no cromossomo 5, na posição X. Então, anota aí, cromossomo 5, posição X, gene do hormônio do crescimento. Dessa maneira, se realiza, nós temos uma das técnicas que se possibilita realizar um mapeamento de genes em um cromossomo. Então, eu quero mostrar para vocês com isso que a importância da transcriptase, a importância do DNA complementar, a identificação de genes, no posicionamento de genes nos cromossomos. Ah, eu quero sequenciar as bases nitrogenadas desses genes. Nós temos técnicas que possibilitam isso. Produzi um cDNA específico, sequencio aquela base, eu sei exatamente a sequência de bases nitrogenadas daquele gene. Beleza? Bom, outra ferramenta que a gente usa, as outras ferramentas, são os vírus e as bactérias. Né? Número 4 ali, na verdade. Vírus e bactérias. Os vírus e as bactérias eles podem ser utilizados para quê? Existem várias aplicações, como, por exemplo, fornecer enzima de restrição, uma vez que eu falei que a enzima de restrição vem das bactérias. Fornecer transcriptase reversa, uma vez que eu falei que a transcriptase reversa vem dos vírus. Bem como usar vírus e bactérias para métodos de clonagem molecular. Ou utilizá-los como vetores de DNA. O que é usar um vírus ou uma bactéria na clonagem molecular? O que é usar um vírus ou uma bactéria como um vetor de DNA? Então vamos enxergar. Clonagem molecular é clonar uma molécula. Então a gente vai usar o vírus e a bactéria para isso. Vou mostrar a técnica. Vetor de DNA. O que é um vetor de DNA? É um carreador de uma molécula de DNA que te interessa para uma célula que te interessa. Porque olha só, vamos imaginar que eu quero modificar uma célula humana. Para modificar essa célula humana, eu preciso fazer com que um gene do meu interesse seja levado para dentro da célula humana e seja introduzido no material genético da célula humana. Como que a gente faz isso? Existem algumas técnicas.
E das mais usuais, utiliza-se vírus e bactérias. Eu vou pegar um vírus, vou modificar o material genético do vírus e vou fazer o vírus carregar o material genético para dentro da célula. Vou pegar uma bactéria, vou modificar o material genético da bactéria e vou fazer a bactéria carregar o material genético que me interessa para dentro da célula que eu quero modificar. Então, o vírus e a bactéria, eles passam a ser o quê? Eles passam a ser um transferidor de um gene de interesse para uma célula que eu quero modificar. Vetor de DNA. Moléculas de DNA usadas para a recepção de um segmento de interesse que se deseja clonar ou transferir para células que se deseja modificar geneticamente. Quem são os principais vetores de DNA? O DNA dos vírus e o DNA de bactérias, mais precisamente os plasmídios e os bacteriófagos. São dois dos principais vetores. Os mais simples para a gente estar explicando aqui. Um plasmídio, para quem não lembra, é um DNA de bactéria. E um bacteriófago é um vírus que parasita bactéria. O vetor será usado para a construção de uma molécula chamada DNA recombinante. E esse DNA recombinante vai ser utilizado com algumas benfeitorias para a engenharia genética. Então vamos lá? Vamos exemplificar isso aqui? Vamos imaginar então a construção de um DNA recombinante, tá? E eu vou usar como exemplo uma bactéria. Olha só, uma bactéria, ela vai apresentar basicamente dois tipos de DNA. Esses dois tipos de DNA são o DNA do nucleóide e o DNA do plasmídio. O DNA do nucleóide é esse aqui, ó. O DNA do plasmídio é esse aqui. O plasmídio, para quem não lembra, é um DNA circular, presente no citoplasma da célula. Esse DNA circular presente no citoplasma da célula, para a bactéria, confere proteção, confere resistência contra antibióticos. Mas um DNA pequenininho, circular, facilmente manipulável. E os cientistas, por entenderem que ele é facilmente manipulável, e entenderem que ele pode ser transferido facilmente de uma célula para outra, entenderam que ele pode ser utilizado como um vetor e como uma ferramenta para construir um DNA recombinante. Então olha só o que o cientista vai fazer, hein? Ele vai pegar uma bactéria e vai isolar dessa bactéria um plasmídio. Então isolei aqui um plasmídio. O plasmídio é uma molécula de DNA. Se é uma molécula de DNA, ela tem lá suas bases nitrogenadas em sequência e vai ter palíndromo. Lembra do palíndromo? Que é o alvo da enzima de restrição? Pois então, vou pegar esse plasmídio e vou tratar esse plasmídio com uma enzima de restrição. O que a enzima de restrição vai fazer com esse plasmídio? Ela vai cortar esse plasmídio em um ponto específico. Literalmente vai pegar o plasmídio, que é um DNA circular, e vai fazer isso. Ó. Vai abrir o plasmídio. E ao abrir o plasmídio, vai compor, vai trazer para a molécula as pontas ou extremidades adesivas. Visualizou? Vou fazer o seguinte, hein? Vou pegar uma molécula de DNA de interesse. Vamos imaginar que eu fui lá na minha célula, tirei do núcleo da célula um DNA, que é o DNA que tem o gene da insulina. Porque eu já identifiquei o gene da insulina com vocês agora, né? Então eu sei que o gene da insulina está numa região específica. Vou tratar o DNA com a mesma enzima de restrição que eu tratei o plasmídio. Então vai realizar cortes, produzindo fragmentos com as mesmas pontas adesivas. Estamos acompanhando o raciocínio? E aí, quando eu realizei esse corte, eu já sei aonde o gene da insulina está, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou isolar exatamente o trecho que me interessa. Por quê? Porque eu já identifiquei em outro momento que o gene da insulina estava aqui, ó. Então eu vou isolar esse pedaço de DNA que tem o gene que me interessa. Tudo bem? Então esse é o raciocínio, hein? Cortei o DNA humano com a mesma enzima de restrição que eu cortei o DNA da bactéria
e isolei só o pedaço que me interessa. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse gene, ou melhor, esse pedaço que tem o gene que me interessa e vou juntar com o DNA da bactéria que foi cortado. Como o DNA da bactéria, o plasmídio da bactéria, e o DNA humano, com o gene da insulina, foram cortados com a mesma enzima de restrição, as pontas adesivas são complementares. E se as pontas adesivas são complementares, quer dizer que essas pontas podem ser o quê? Soldadas. Então eu vou soldar essas pontas utilizando a DNA ligase. E aí quando eu soldar essas pontas, eu vou reconstruir o plasmídio. Só que agora eu vou reconstruir o plasmídio botando o que no meio? O pedaço de DNA de interesse que tem o gene da insulina. O que eu criei? Eu criei uma molécula de DNA híbrida. Essa molécula de DNA híbrida, ela recebe o nome de DNA recombinante. Uma molécula de DNA recombinante é uma molécula de DNA que possui segmentos de diferentes origens. No nosso exemplo, quais são as duas origens? Plasmídio bacteriano e segmento humano com o gene da insulina. Para que eu criei um DNA recombinante, professor? Olha só o que eu fiz, gente. Eu criei uma molécula de DNA de bactéria que tem no meio dela um gene da insulina humana. Olha o que eu vou fazer. Eu vou utilizar esse DNA recombinante no meu benefício. O que é um DNA recombinante? Molécula de DNA obtida pela união de fragmentos de DNA de origens diferentes. Eu vou usar ele no meu benefício como? Assim, ó, para clonar o gene de interesse ou para modificar um determinado organismo ao meu interesse. Ao meu interesse. Quer ver? Olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aquele DNA recombinante, tá aqui, que é o DNA de bactéria com o segmento humano. Beleza? E vou reintroduzir ele dentro da bactéria. Pô, mas dá para fazer isso? Dá. As bactérias elas executam um método de recombinação chamado transformação bacteriana. O que é transformação bacteriana? Para quem não lembra, é quando uma bactéria se depara com DNA de bactéria no meio externo, um DNA exógeno. Quando ela se depara com esse DNA e ela esteja num chamado estado de competência, o que ela faz? Ela absorve esse DNA, ela suga esse DNA para dentro dela. Então, vou fazer o seguinte, vou pegar uma colônia de bactérias, tem lá 1 milhão de bactérias. Vou pegar esse DNA recombinante que eu produzi e vou jogar nessa colônia de 1 milhão de bactérias. Quando eu jogar ele nessa colônia de 1 milhão de bactérias, vai ter uma bactéria, pelo menos, que vai fazer o quê? Absorver esse DNA. Ou melhor, vai fazer a transformação bacteriana e aí o DNA vai passar para dentro da bactéria. Agora lembrem, esse DNA é um DNA de bactéria com um gene da insulina humana. Então eu passo a ter o quê? Eu passo a ter uma bactéria que tem dentro dela o gene da insulina humana. E aí, o que essa bactéria vai fazer? Ela vai se reproduzir. Quando essa bactéria se reproduzir, ela vai reproduzir quem também? Esse DNA recombinante com o gene de interesse. Ou então ela pode reproduzir só o DNA recombinante. Ela reproduz esse DNA recombinante, então eu realizei o quê? Eu realizei uma clonagem molecular. Eu agora tenho cópias de um pedaço de DNA do meu interesse. Deixa essa bactéria aí se reproduzindo, ó, 1 dia, 2, 3, 5 dias.
Daqui a pouco que eu vou ter milhões e milhões e milhões de cópias do segmento que me interessa. Visualizou? Mas, professor, você falou que jogou um DNA recombinante no meio de 1 milhão de bactérias. Como que eu vou saber qual foi a bactéria que pegou esse DNA recombinante? Lembra que o plasmídio, que é o vermelho, ele é de bactéria? E qual é a função dele? Confere resistência contra antibiótico? Então, na hora que eu pegar e colocar esse DNA recombinante na colônia de bactéria, toda bactéria que tiver esse DNA recombinante vai ser resistente ao antibiótico. Eu pego esse antibiótico, coloco ele nessa colônia, todas as bactérias que não tiverem vão morrer, as que tiverem vão ficar. Então eu purifiquei aquela colônia de bactérias só com o gene que me interessa. Clonagem molecular. Formação de cópias idênticas de uma molécula ou segmento de DNA de interesse. Olha o que eu posso fazer. Lembra que esse gene é o gene da insulina? Pois é. Existe uma propriedade genética, uma propriedade do código genético, chamada o código genético universal. O que isso significa? Que ele é lido da mesma maneira por todos os seres vivos. Então, essa bactéria, ela pode expressar esse gene. E se ela expressa esse gene, o que ela vai produzir? Vai produzir a proteína que esse gene codifica. O exemplo que a gente usou, qual era a proteína? Insulina? Então eu passo a ter uma bactéria que produz insulina. Insulina de bactéria? Não, insulina humana, porque esse gene é gene humano. Então, ao mesmo tempo, o que eu estou mostrando para você? Eu estou mostrando como que se clona uma molécula de DNA e como que se produz um organismo geneticamente modificado, também chamado de transgênico. Como? Introduzindo dentro de uma célula que você quer modificar um gene que pode ser expresso produzindo uma proteína de interesse. No meu exemplo, eu produzi o quê? Uma bactéria produtora de insulina humana. E aí a gente pode isolar essa insulina e comercializar. Insulina humana. Melhor de tudo. Tá? Antigamente, quando não se conseguia isolar a insulina humana, utilizava-se insulina de porco. E aí o resultado para a gente, para algumas pessoas, não era bacana. Hoje não. Consegue-se produzir insulina humana utilizando bactérias. Para isso, o que eu fiz? Eu usei técnicas da engenharia genética. E quais foram essas técnicas utilizadas? Foram as técnicas de obtenção de DNA recombinante, realizando clonagem molecular e realizando transferência de um DNA recombinante com um gene de interesse para uma célula que se deseja modificar, criando uma célula, um organismo geneticamente modificado, criando um transgênico. Clonagem molecular, amplificação ou obtenção de cópias de um fragmento ou sequência de DNA. Quando ela é feita usando vírus ou bactérias, como o exemplo que eu mostrei agora usando bactéria, ela é uma clonagem in vivo. Quando ela é feita usando uma outra técnica chamada PCR, reação em cadeia da polimerase, que é uma técnica laboratorial, sem usar vírus ou bactérias, ela é uma clonagem in vitro. Então eu acabei de mostrar para vocês a clonagem in vivo usando bactérias. O que eu fiz? Produzi um DNA recombinante, introduzi ele por transformação dentro da bactéria e deixei a bactéria sozinha reproduzir esse DNA recombinante. E aí, qual foi o resultado? Cópias de um DNA de interesse. E ao mesmo tempo, eu também mostrei para você como que se produz um transgênico, um organismo geneticamente modificado. Introduz um DNA recombinante dentro da célula que você quer modificar e induz a expressão do gene de interesse. Resultado, vai se produzir uma proteína de interesse, o organismo produzido é um transgênico, organismo geneticamente modificado que possui e expressa gene de outra espécie. Tudo bem? Bom,
Por hoje eu vou parar por aqui. Nós vamos retornar para a segunda parte desta aula num outro momento, para encerrarmos as técnicas de engenharia genética e fecharmos este raciocínio sobre a biotecnologia e engenharia genética. Por hoje nós vamos parar por aqui. Muito obrigado e até a próxima. Beijos!